Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, sejam bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreve aí, é de graça. Deixe seu like, deixe seu comentário. E vamos lá para o nosso pré-jogo. Hoje é pré-jogo difícil, pré-jogo de clássico. Clássico fora de casa, clássico contra o maior rival. Então um jogo bastante difícil. Um jogo em que novamente o Santos não entra como favorito, como acho que não foi em nenhum dos clássicos desse ano. Mas vamos tentar pontuar, né? O Santos vai enfrentar o Corinthians na Arena Itaquera, o Estádio Itaquera, Arena Neoquímica, não sei exatamente qual que é o nome que eles chamam o estádio. Mas que é um estádio que o Santos só ganhou uma vez em 2015. Eu já falo que eu não vi esse jogo. Eu lembro exatamente onde eu estava neste jogo, mas eu não vi. Então eu nunca vi o Santos ganhar aí nesse estádio deles. E novamente vai ser uma missão difícil. O Corinthians, que tinha um time muito ruim quando nós enfrentamos a primeira vez eles, né, no primeiro turno. Foi um jogo bastante fraco, mas o Santos tinha uma condição até de ganhar deles. E não conseguimos, jogamos muito mal, foi um 0-0 em que eles tiveram alguns lances, né, um pênalti e um gol assinalados e depois o VAR corretamente os retirou. E agora chegamos aí num cenário bastante diferente, com muitas contratações. Contratou o William, contratou o Renato Augusto, contratou Juliano, Roger Guedes. Então é um time com muito talento e que vai a campo sem o Juliano e sem o Coutinho, mas vai ter a volta do William, que deve voltar no banco porque está voltando de lesão. Mas ainda assim é um time que tem Fagner, que tem Renato Augusto, que tem Roger Guedes, Jô, que sempre marca gol, assim, é um cara muito, muito artilheiro e normalmente é muito feliz contra a gente. Então é um time complicado, principalmente lá. Acho que ganhou do Palmeiras já esse ano, então é um time difícil, mas que vem de derrota e não só isso, né? Vem de muitas críticas ao Silvinho, ao treinador. Apesar da posição dele, o Corinthians está em quinto com 50 pontos. Ele não está muitos pontos acima do Santos, está com 8 de diferença. Mas teve uma sequência boa que começou exatamente depois daquele jogo contra o Santos. E o Silvinho já era muito criticado antes. Com as contratações conseguiu alguns resultados, mas voltou a ser criticado, acho que principalmente mais pelo futebol do que pelos resultados. O Corinthians teve alguns jogos que ele venceu no último minuto, tomou uma pressão da Chapecoense, mas ganhou, teve dificuldade contra o Cuiabá, mas venceu também. Contra o Cuiabá, inclusive, foram chutes de fora da área muito bonitos, então é um time bastante perigoso até por isso, por ter jogadores que têm recurso e que podem, num lance como um chute de fora da área, decidir a partida. Então vai ser complicado, não vai ser um jogo simples. Já falo aqui que se o Santos conseguir pontuar já vai ser muito bom. Até porque para esse jogo nós não teremos o Marinho. Ele que saiu por contusão, né, saiu lesionado do último jogo contra a Chapecoense, depois de marcar o gol, e não teve uma lesão confirmada. Segundo o que foi noticiado, o departamento médico fez exames, não teve lesão detectada, mas pela maneira como foi a saída dele do jogo contra a Chapecoense, como eu disse no pós-jogo, eu já achava que ele não ia voltar para o resto do campeonato. Continuo aí com minhas dúvidas se ele volta, porque acho que teve até algum jornalista que falou que foi muito parecido com o Velasquez, que teve um jogo que ele saiu machucado, não foi detectado lesão, ele voltou no outro jogo e aí se contundiu de vez e não voltou até agora, né? Então eu acho válido poupar o Marinho, é uma pena porque ele é um cara que acaba achando alguns momentos para fazer a diferença. Foi assim contra a Chapecoense que ele conseguiu o pênalti e marcou o gol. E mesmo que ele não tenha assim, o melhor futebol dele, ele acaba sendo uma presença muito importante no gramado. Então não teremos Marinho, mas teremos a volta de Kaique, que estava suspenso, e de Lucas Braga entre os relacionados. O Lucas Braga também teve um problema com lesão e já tinha falado que voltaria a jogar, mas, ao que tudo indica, segundo a Gazeta Esportiva,
que eu já vou achar aqui, segundo o Lucas Mussetti, o Santos não terá o Lucas Braga como titular. Segundo o Lucas Mussetti, hoje, um pouco mais cedo, o Santos que treinou, segundo ele, foi João Paulo no gol, Kaique, Luiz Felipe e Danilo Bosa, então 3 zagueiros com Bosa, Luiz Felipe e Kaique. O Luiz Felipe que vem jogando bem, não dá nem pra criticar. Madison, Camacho, Zanocelo e Pirani, então um meio de campo que não vai ter aí o Felipe Jonathan como meio de campo oficial, e aí já suscitando algumas críticas da galera, porque o Felipe Jonathan vai entrar como lateral, aparentemente. E no ataque, Marcos Guilherme e Diego Tardelli. Um ataque, eu diria assim, tenta se equilibrar, porque o Marcos Guilherme corre muito, mas nem sempre acerta o que tem que fazer com a bola. E o Diego Tardelli, normalmente, ele tem um toque de bola melhor, mas não consegue mais correr, não tem mais tanta força física. E aí, o Felipe Jonathan, que vinha jogando muito bem, fazendo o meio de campo, voltando para a lateral desse time, não sei se era a melhor decisão. Eu acho que eu certamente preferiria o Lucas Braga. Eu imagino que ele vai entrar durante a partida, porque o Felipe Jonathan não vinha jogando bem na lateral esquerda, ele deixa espaços nas costas, ele tem problemas defensivos, e aí com os 3 zagueiros ele podia assumir a meia melhor, só que por outro lado a gente também não tem encontrado ninguém para fazer essa ala, né? Tava entrando o Moraes não tinha ido bem contra o Atlético Goianiense, e eu achei que o Lucas Braga voltaria como titular. Acho que o Carille deve estar poupando aí o Lucas Braga, então, como eu disse, eu imagino que ele entre durante a partida, mas teremos o Camacho, que vai ter que enfrentar esse meio de campo, né? O Camacho vai ter que ajudar bastante na marcação. Eu até acho que ele ajuda na marcação, mas ele não é aquele cara que, tipo o Alisson, né? Que é um especialista marcando. Então ele vai ter que aí seguir muito bem o Renato Augusto, o trio de zaga vai ter que fechar o Roger Guedes e o Jô. Então vai ser um jogo bastante complicado. Mas a defesa do Santos vem bem melhor, né? Vem se acertando bem. Tem tomado poucos gols. Então a minha esperança para essa partida é para começar a não tomar gol. Se conseguir não tomar gol e aí depois achar um golzinho lá na frente, espetacular. Mas pelo cenário, né, da tabela como está agora, lembrando que o Santos conseguiu aí se manter em 11º, a vitória contra a Chapecoense foi fundamental, foi essencial para manter essa posição. Todos os outros times venceram na rodada, então todos subiram, né? Cuiabá, São Paulo, o Atlético Paranaense que perdeu, nós passamos eles, mas o Juventude também ganhou, o Atlético Goianiense empatou, só o Bahia que perdeu, então a derrota do Bahia que acabou segurando essa tabela um pouco mais para baixo. Esse fim de semana também já temos vários jogos para acompanhar, o Juventude pega o Atlético Mineiro, o Grêmio enfrenta a Chapecoense, se a Chapecoense conseguisse arrancar aí uns 2 pontos do Grêmio ia ser excelente. Atlético Goianiense e Ceará, o Ceará já abriu os 45, tá 3 na nossa frente. Seria muito bom que o Ceará também tirasse pontos do Atlético Goianiense. Cuiabá e Bahia, então talvez o Cuiabá ganhando e aí já afunde o Bahia mesmo. Eu particularmente gosto do Bahia, não queria que o Bahia caísse, mas enfim, antes deles do que nós. E daí só na quarta-feira que vai ter São Paulo e Atlético Paranaense. E aí vamos ver, né, como é que os dois estão empatados em 41. Eu acho que o São Paulo vai acabar sendo o fiel da balança dessa luta contra o rebaixamento, porque o São Paulo pega Juventude, Atlético Paranaense, Grêmio e Bahia, se eu não me engano. Então, ou o São Paulo se salva, ou ele salva todo o resto, assim, né? O São Paulo tá numa posição bem boa, porque ele vai enfrentar todos os confrontos diretos contra times que não são bons. Mas, enfim, qualquer um desses resultados aí vai acabar nos ajudando. E aí, fazemos a nossa parte. Lembrando que nós temos um calendário muito difícil. A gente pega o Corinthians agora, depois pega o Fortaleza em casa, que é um time bastante complicado. E aí, Inter e Flamengo, para depois jogar a última em casa contra o Cuiabá. Então seria muito, muito, muito importante que o Santos conseguisse pontuar. Até porque, como todo mundo vem falando, a tendência é que
a zona de rebaixamento suba a pontuação e os 45 pontos não sejam suficientes. Talvez precise de 46, 47. Então é muito importante que o Santos consiga aí esses 46, 47 pontos. Falando então dos relacionados, né, as opções que nós teremos, para a reserva do João Paulo, Jandrei e Diógenes. Para a reserva das laterais, o Pará e o Moraes. Lembrando que o Pará entrou de zagueiro, né, não foi bem como zagueiro no jogo contra a Chapecoense. Vai ser muito interessante ver como é que vai ser essa volta do Felipe Jonathan para a lateral. O Matos a gente já sabe que é aquele ala que a gente conhece mesmo. Mas vamos ver aí. Eu acho que o Felipe Jonathan vai acabar voltando para o meio de campo. Vai ficar o meio de campo de novo, Zanocelo, Felipe Jonathan e Pirani, e o Lucas Braga vai entrar na ponta. Eu acho que é isso que vai acontecer. Mas de qualquer forma temos Pará e Moraes como opções. Para a zaga temos o Wagner Palha e o Robson Reis, então Bosa, Kaique, Luiz Felipe titulares. No meio campo nós podemos ter a entrada do Sanches e do Balieiro, são as duas opções. Se o Santos conseguir fazer 1-0, certamente o Balieiro vai entrar para ajudar nessa marcação. E aí no ataque nós temos a volta do Marcos Leonardo, que estava na seleção, foi relacionado, eu não duvido nada dele entrar. Acho que vai ser interessante, até porque eu particularmente não gosto muito do Marcos Guilherme no ataque. Eu acho que ele não tem conseguido mostrar um futebol de muita qualidade, apesar de ter marcado um gol contra a Chapecoense. Não dá nem para criticar, né? Mas ainda assim eu gosto muito da maneira como ele se movimenta, mas eu já não gosto tanto de como ele aparece para fazer as jogadas. Talvez no ataque tão mais avançado ele consiga finalizar melhor, né? Que ele nesse sentido ele aparece melhor, como foi contra a Chapecoense. Então, temos o Marcos Guilherme e o Tardelli de titulares, e como opções o Raniel, o Ângelo, o Lucas Braga, o Marcos Leonardo e o Lacava. Eu acho que vai depender muito de como o jogo for desenrolando. Se o Santos conseguir marcar um gol, nenhum desses aí entra e vai retrancar. E se o Santos tomar um gol, o Carille vai colocar o Lucas Braga, vai tirar o Camacho, vai possivelmente colocar mais um atacante, enfim. Vai ter que usar essas opções para ver se consegue avançar o time. Então, espero que para o jogo de amanhã o Carille mostre um poder de leitura de jogo melhor do que foi contra a América, contra a Palmeiras, em que ele montou um time, imagino eu que pensando numa formação do adversário que não foi correspondida e não soube exatamente como arrumar esse time. Então fico aí a minha torcida para que o trabalho do Silvinho seja realmente ruim, que ele não consiga montar os times dele bem, que o Santos consiga neutralizar os talentos individuais do Corinthians, como Roger Guedes, como Renato Augusto. E aí, de novo, fechar bem, não tomar gol e achar aquela bola vadia lá no ataque para ver se eu conseguir sair com uma vitória ia ser espetacular, assim, eu não consigo nem imaginar a minha felicidade de o Santos ganhar. E como eu disse, eu acho que sim, se o Santos ganha do Corinthians no estádio deles, a chance de cair assim é muito próxima de 0, porque daí vai ter 4 jogos para fazer 2 pontos. E aí a chance de resolver as coisas, por exemplo, contra o Fortaleza em casa, ficam bem mais fáceis. Mas não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo muito tenso, um jogo difícil, até porque eles não vão vir que nem o Palmeiras foi contra o São Paulo, de tipo, vou jogar aqui a final da Libertadores, eu entro com reserva aqui nesse clássico e salvo vocês. Certamente o time lá da Marginal não vai ter esse espírito e vai ser complicado. E esperamos que o Carille saiba muito bem lidar com o time que ele já treinou tantas vezes e por tanto tempo. Então amanhã, 4 da tarde, eu acho que vai passar aqui pro Paraná. Eu imagino que vai ter transmissão da TV aberta em vários lugares, porque é um clássico, né? Um jogo importante, é do Corinthians, então tem muita audiência. Mas então vamos aí acompanhar esse jogo muito difícil, muito tenso. E torcer muito pro Santos. Certo, pessoal? Então esse é o nosso pré-jogo aqui. Muito nervoso, muito ansioso. E pedindo aí para vocês, por gentileza, se puderem, se inscreve, deixe seu like, dá o seu palpite pro jogo, diga o que você acha dessa escalação com o Camacho de titular, com Marcos Guilherme no ataque, com Felipe Jonathan na lateral.
Fale aí o que vocês acham, deem seu palpite e pra cima deles. Abraço!